Tiago 2:23 diz o seguinte: e a escritura cumpriu-se, a qual diz: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Diga comigo, amigo de Deus. É o que o Senhor espera que nós sejamos dele nessa noite. Amém? Igreja, quão maravilhoso é ser chamado amigo de Deus. E hoje o tema dessa ministração é a respeito de intimidade. Que nós possamos primeiramente entender que nós precisamos ter intimidade com Deus. Sabe, quando a gente olha para a vida de Abraão, Abraão tinha uma intimidade muito grande com Deus. Abraão foi muito usado por Deus e Abraão confiava poderosamente em Deus. Por isso que Tiago o cita no seu livro. E é interessante que uma certa feita, Deus resolveu provar Abraão. E Deus pediu o seu filho em sacrifício, seu filho Isaque. E a palavra diz que Abraão não exaltou e não pensou duas vezes e pegou o seu filho. E foi logo subir o monte até onde Deus tinha determinado. E ele ia sacrificar o seu filho porque ele era obediente a Deus. E é interessante que no caminho, quando ele estava subindo, ele já estava com algumas lenhas para acender a fogueira, para sacrificar o seu filho. E o seu filho pergunta: oi pai, mas cadê o sacrifício? E Abraão fala assim: Deus proverá. Abraão confiava em Deus. Abraão cria em Deus. Abraão creu em Deus poderosamente. Sabe, é necessário às vezes a gente crer verdadeiramente no Senhor. E o mais interessante nessa história é que quando ele chegou lá, realmente, Abraão não sacrificou o seu filho. Ele foi apenas provado por Deus. Mas Abraão tinha uma intimidade muito grande com Deus. A Bíblia nos relata que o anjo mostrou o sacrifício que estava ao lado, que ia ser sacrificado ao lugar do seu filho. Sabe, é uma história tremenda. E nos mostra a confiança de um homem que tinha em Deus. Nos mostra o quanto ele confiava e no quanto ele tinha intimidade e sabia que Deus não iria sacrificar o seu filho. Ele foi obediente a Deus. Sabe, é necessário a gente entender que nós precisamos, eu volto a falar, a ter um relacionamento com Deus. E sempre foi do interesse da parte de Deus manter um relacionamento com a sua criação, que somos nós. Quando a gente olha desde o princípio, desde Adão e Eva, Deus dizia e se relacionava com Adão e Eva por palavras. Deus estava cuidando de Adão e Eva desde o princípio. Então é do interesse de Deus se relacionar com a sua criação, que somos nós. Mas para a gente ter um relacionamento com Deus, é necessário ter algo. E esse algo se chama fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que é necessário a gente ter fé? Porque às vezes a gente começa a conversar com Deus sozinho. Quem já conversou com Deus assim, na rua, no trabalho? É necessário ter fé. Porque às vezes parece que a gente está conversando sozinho. E a gente começa a falar com Deus, e aos olhos de algumas pessoas vão falar: poxa, esse cara é doido. Esse cara está falando sozinho. Mas não é que a gente está falando sozinho, é que a gente está estabelecendo um relacionamento com Deus. A gente está aumentando a nossa intimidade com Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Vira para o seu irmão que está do lado e fala assim: irmão, Deus quer ter um relacionamento com você. Você crê? Amém. Sabe, às vezes nós ouvimos falar de Deus. Apenas ouvimos. Às vezes nós escutamos daquilo que Deus é capaz de fazer, e que Deus cura, e que Deus transforma, que Deus restaura, que Deus muda caráter. Só que às vezes a gente só ouviu falar. Deixa eu usar uma outra história. Agora eu quero usar a história de Jó. A história de Jó, igreja, é uma história sofrida. A Bíblia fala que Jó perdeu tudo. Jó passou por uma provação. Deus permitiu que o diabo tocasse nas coisas que pertenciam a Jó, menos na vida de Jó. A Bíblia fala que Jó perdeu seu rebanho, seus jumentos,
fogo caiu do céu e consumiu as suas ovelhas. A casa onde os seus filhos estavam caiu e todos os seus filhos morreram. Sabe o que Jó fez? Jó se prostrou no chão. E tem até uma música. Jó fala assim: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó também tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Jó também tinha uma ligação muito grande com Deus. Mas em Jó 42:5, Jó fala uma das coisas, numa de suas últimas declarações que a Bíblia relata de Jó com o Senhor. Jó fala assim: antes eu o conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. É isso que o Senhor quer de nós, igreja. Não é apenas ouvir falar do que Deus é capaz de fazer, do que Deus pode fazer, não, Deus quer fazer. E Ele conta com a nossa intimidade com Ele para isso. A intimidade, ela traz um negócio chamado liberdade. Você quer ver uma coisa? Quem abre a geladeira da sua casa são somente as pessoas íntimas de você. É isso ou não? São apenas as pessoas que são íntimas de você. Por quê? Porque a intimidade, ela gera liberdade. E quando a gente fala de liberdade respeitosa da parte do homem com Deus, a gente pode olhar para Moisés. Moisés, o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar. O povo tinha blasfemado contra Deus. O povo tinha escolhido outro Deus para adorar. Começou a adorar o bezerro. Mas Moisés era íntimo de Deus. E em Êxodo 32:32, depois de morrer algumas pessoas, depois de acontecer toda aquela batalha, Moisés fala uma coisa. Olha o nível de liberdade de Moisés com o Senhor. Ele fala assim, Êxodo 32:32. Senhor, perdoa o pecado do teu povo. Se o Senhor não perdoar, retira o meu nome do livro na onde o qual o Senhor escreveu. Olha que nível de intimidade, de chegar a impor algo para Deus. E a gente só consegue as coisas da parte de Deus quando a gente é íntimo. Nós queremos muitas coisas. Isso é bom, sonhar grande, sonhar alto, é necessário. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu nível de intimidade entre você e Deus? Quanto tempo você tem dedicado entre você e Deus? Eu falei que nós iríamos ser confrontados. Não apenas vocês, mas eu também estou sendo. Nessa palavra. Você quer ver um exemplo? Quem viu o filme do Avatar, o novo? Saiu no cinema esses dias agora. Ninguém viu, igreja? Só a Tandiara. Yara. Igor, já viu também, Igor? Quantas horas dura aquele filme? 3 horas e 12 minutos, porque eu pesquisei. Igreja, presta atenção. Não estou falando que é pecado você ir lá ver um filme no cinema. Não é isso que eu quero falar. O filme dura 3 horas e 12 minutos. Quantas vezes, vamos ser sinceros, em nossas vidas, nós ficamos 3 horas, vamos falar 3, vamos abaixar esses 12 minutos, diante da presença do Senhor, sozinho, se prostrando, rasgando o nosso coração, se dedicando, buscando a revelação. A intimidade vai trazer a revelação da palavra em nossas vidas. E nós precisamos ficar atento com isso. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3, a Bíblia fala que Daniel orava. Eu não sei quanto tempo. Se era 1 hora, 2, 3, 4, mas ele orava 3 vezes por dia. E Deus usava a vida de Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel era íntimo também de Deus. E é isso que Deus quer de nós essa noite, igreja. Deus quer estabelecer um relacionamento com a sua criação, que somos nós. E nós precisamos entender isso. Às vezes é difícil, é igual eu usei o filme, mas tem diversas distrações na nossa vida que roubam o nosso tempo. E rouba. Se o seu relacionamento é apenas na hora que acorda e na hora que dorme com Deus, se o seu relacionamento é apenas nesses horários, eu sinto muito te dizer, você precisa se entregar mais.
Você precisa quebrantar mais o seu coração. Você precisa falar com Deus. É através da sua intimidade que a palavra vai ser revelada ao seu coração. O bispo pode pregar aqui 10 dias seguidos, eu 10, outros pregadores mais 10. Se você lá de fora não manter um relacionamento com Deus, você vai ficar 20 anos dentro da igreja sem ter a vida transformada. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante da presença. Porque Deus quer fazer algo no meio da igreja. Deus quer transformar o caráter da igreja. E é interessante que em Efésios 3:20 fala assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos, segundo a medida de poder que há em nós. Deus já fez algo em alguém muito mais do que já pediu? Deus já fez na minha vida. Muito mais do que eu pedi. Deus não entrega uma bênção pela metade, sabia? Deus não faz nada na sua vida picado. Deus, quando Ele faz por completo. Deus, quando Ele transforma, Ele começa a transformar o seu caráter por completo. E a intimidade traz outra coisa, chamada santidade. Somente a intimidade com Deus traz santidade para a sua vida. E a santidade é um processo no qual nós conquistamos ao decorrer da nossa jornada com o Senhor. E nós precisamos entender isso. Sem intimidade não há santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Pesado. Volto a te perguntar, como está o seu nível de intimidade com o Senhor? É necessário a gente olhar para dentro de nós. Deus a todo momento quer estabelecer esse diálogo, essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade. Deus está disposto a revelar mais. E se tem mais, nós queremos mais. Nós precisamos querer mais. Essa escolha é nossa. Eu não posso escolher pela minha esposa, eu não posso. Essa escolha tem que ser dela, de receber algo da parte de Deus. Apocalipse 3:20. Quem lembra esse versículo de cor? Eis que estou à porta e se você abrir, eu entrarei. Cearei contigo e tu cearás comigo. Então a gente olha, Jesus a todo momento, Ele quer estabelecer essa intimidade. Ele está disposto a manter essa intimidade, esse relacionamento. E eu volto a falar, um relacionamento no qual somente nós estamos errados. Quem já viveu um relacionamento assim? Somente um está errado. Humanamente falando assim, a gente sai fora, mas com Deus não. O relacionamento nosso com Deus, a gente precisa entender que é somente nós que estamos errados. Que nós cometemos delitos. Nós cometemos às vezes pecados. E a Bíblia fala que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Pecou, levante, arrependa e volta a ser íntimo dele. Busque a Ele verdadeiramente. Busque a Deus. Sabe por que a Bíblia fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Igreja, é tempo da gente se prostrar aos pés de Jesus. A gente está vivendo ocasiões no qual nós não gostaríamos. A gente olha notícias, são notícias, a gente é bombardeado por notícias o tempo todo. E bombardeados, e às vezes notícias que querem roubar o nosso ânimo, quer roubar a nossa fé, quer nos jogar para baixo. Esse Covid voltando e espalha essa notícia e todo mundo já começa a ficar preocupado. Esquece no Deus no qual nós servimos verdadeiramente. Rouba o nosso relacionamento com Deus. Que a gente está se enchendo de coisas que não nos agregam em nada. Então busque mais, foque mais, se dedique mais, clame mais ao Senhor. Sabe, é tão difícil quando as coisas, vou usar um termo mais claro, quando as coisas estão claras, é muito difícil a gente manter um relacionamento de 10 minutos com o Senhor, 20 minutos, e às vezes é necessário acontecer algumas reviravoltas na nossa vida, para a gente acordar. Não que seja da vontade de Deus, mas Ele permite para a gente abrir os nossos olhos. Às vezes acontece algo que a gente não esperava.
É difícil às vezes manter esse relacionamento com Deus. 10 minutos parece ser muito. Sabe quando você está jogando videogame? Quem é da época da Lan House? Aqui, deixa eu ver. Que você marcava a hora lá, marcava 1 hora, 2 horas. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Os homens aí vão lembrar, quando nós jogávamos um futebolzinho, rapaz, 2 horas parece que era assim, ó. Você jogava, se tivesse umas 5 pessoas, você jogava só umas 4 vezes, se você perdesse. Você fala, nossa, 2 horas não foi nada, mas fica 2 horas na presença do Senhor, para você ver o que Ele vai fazer na sua vida. Se vai ser valioso ou não. Vamos dedicar a igreja à intimidade. Quando a gente olha as pessoas que receberam, que foram grandes homens e grandes mulheres na palavra, eles tinham um grau de intimidade com Deus muito grande. E às vezes nós também sonhamos com coisas grandes, mas é necessário ser mais íntimo, afundar, mergulhar na presença, para que a mensagem seja revelada, para que o propósito seja revelado. Senão a gente vem na igreja, a gente não sabe o que é que Deus espera de nós. Ah, mas hoje eu quero mexer no som. Amanhã hoje eu vou para a mídia, eu vou para a câmara. Ah, agora despertou um desejo, eu quero ser diácono do ministério. Mas daqui 2 semanas, eu acho que diácono não era o que Deus quer para mim. Essas loucuras, sabe, que é falta de intimidade. Quando a gente é íntimo, Deus revela. Quando a gente mergulha na palavra, Deus revela. Isso aqui tem muito a falar de Deus, igreja. Tem muito a falar de Deus. Só de Deus. Quem já leu a Bíblia toda? Rapaz, é uma peleja, não é? Rapaz, eu prometi uns 4 anos para trás. E esse ano eu leio a Bíblia inteira e não consigo. Me desfoco quando eu vou fazer uma pregação, eu parto para outras partes. Não sigo um cronograma. 4 vezes, igreja. Esse ano eu falei, não vou prometer, eu quero só cumprir o que eu já prometi lá atrás. Porque chega final de ano, a gente começa, parece que a gente fica mais sensível, né? Final de ano. A gente começa a refletir mais na vida. A gente começa falando, poxa, que ano, cara, esse ano foi um ano de luta. Outros falam assim, poxa, esse ano foi um ano de perdas. Eu perdi 3 entes queridos. Já viu aquela conversa que vai longe? Mas eu perdi tal, eu já mudei de emprego 2 vezes. E no final de ano, parece que a sensação do corpo gera... A gente fica mais sensível e a gente reúne com os parentes no Natal. Como pernil. Volta a falar do pernil. E a gente fica mais sensível, qualquer coisinha, um parente já está chorando. Quem não viu nenhum parente chorando esse final de ano ainda? Todo mundo viu, não viu? Um parente chorando e mais sensível do que o outro. E a gente começa a fazer promessas. Senhor, o ano que vem eu prometo que eu vou mudar. Nossa, Senhor, o ano que vem eu vou parar de fazer isso. O ano que vem eu vou parar de fazer aquilo outro. O ano que vem. Aí, 2023 vem. Março você já esqueceu. Vou entrar na academia. O ano que vem eu quero entrar na academia. O ano que vem eu vou fazer isso. O ano que vem eu vou ler a Bíblia. Igual o que eu falei, o ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira. O ano que vem. E a gente no final de ano começa essas reflexões, esses conflitos internos. E na maioria das vezes esses conflitos, ele é bom, mas esses conflitos você não pode esquecer dele em janeiro. Até porque em janeiro tem IPTU, né? Só que às vezes as coisas roubam aquilo que nós prometemos. E a Bíblia fala que isso é um voto de tolo. Quando nós prometemos algo diante de Deus e não cumprimos, a Bíblia fala que isso é um voto de tolo. E a gente não pode fazer voto de tolo diante do Senhor. Às vezes a gente esquece do que nós prometemos para o Senhor, mas Ele não esquece. Então é tempo de você mudar. Tem alguns dias ainda para virar o ano. Tem alguns dias ainda para vir um 2023. E eu quero que seja um 2023 vitorioso na vida de todos os irmãos e na minha também, em nome de Jesus, eu creio. Mas vamos melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. Antes a gente só conhecia de falar. Agora nós podemos contemplar com os nossos olhos. Vamos viver experiências com o Senhor, igreja. Vamos quebrantar, ter um caráter transformado.
Chega de promessas, vãs promessas, chega. Vamos estabelecer um diálogo com o Senhor. Melhora o seu tempo de oração com Deus. Eu acordo 6 horas, 6:05 eu já acabei de orar. Que história é essa, igreja? Que isso? Mas não dá tempo, acorda mais cedo. Melhora isso cotidianamente. Não sei nem se existe essa palavra. Mas melhora. Cotidiano, é diário, melhora o seu relacionamento. Sabe, se você não tiver perseverança e constância, você não vai conseguir. Estabeleça metas. Eu vou orar 10 minutos essa manhã, essa semana. Na outra eu quero orar 15. E assim, melhora. Melhora que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Melhora a sua intimidade com Ele para você ver. O bispo uma vez falou e eu gravei: 80% das nossas preocupações, elas não se concretizam. E a gente fica preocupado às vezes à toa. Que igreja. Quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor, igreja. Em 2019, para finalizar, 2019, quem ficou sabendo que caiu um meteoro na Terra? Todo mundo ficou sabendo, igual? Sabe essa notícia aí? 2019 vai cair um meteoro. Não, isso saiu lá para 2012 ia acabar o mundo. Aí 2019 o meteoro ia cair. E a gente fica preocupado. Nossa, se cair, meu Deus. E daí, igreja? Se cair, caiu. Quem te protege não dorme. Se você morrer, você vai para a glória. Em nome de Jesus. Que história é essa? Ou nós cremos ou nós não cremos? Que é isso? Ou será que a gente é igual ao povo do Egito? Todo dia via milagre, todo dia reclamava. Todo dia milagre, maná caindo do céu, coluna de fogo aquecendo à noite, parece que vai virando normal, né? No outro dia já esquecia. Mas você vai deixar nós morrer aqui, Moisés? Você vai deixar nós morrer? Igreja, se tem alguém que impede aquilo de Deus para chegar na sua vida, eu volto a falar, é você mesmo. O diabo não tem esse poder. Ele tenta impedir. Mas o único que impede realmente é você mesmo. O que Deus tem para você, igreja, é você quem vai tomar posse. E eu creio em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar sobre nossos pés. Eu quero fazer uma oração pela igreja, em nome de Jesus. Olha aí, eu falei que eu não gastava as 1h20 com o bispo. 22, amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós cremos nisso que saiu do altar, Pai. Pai, nós queremos estabelecer cada vez mais um relacionamento saudável com o Senhor, Deus. Nós queremos ter a vida transformada, ter o caráter mudado, Pai. Pai, derrame bênção sobre a Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa pecados aqui nessa noite, Senhor. Pai, vidas que às vezes entraram transtornadas, Pai, vão sair edificadas em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Senhor. Pai, faça milagres no nosso meio, Senhor. Pai, nós queremos ter um coração sempre grato a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ver grandes coisas da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a ser mais íntimos de Ti, Pai. Traga a revelação do Evangelho sobre a Tua igreja cada dia mais, igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, igreja. Obrigado pela oportunidade.